Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Pela graça de Deus, novamente estamos juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com este objetivo. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante desta arte, da autoria do ilustre culto pastor José Tomás Rodrigues Lima, e que tem como título, abro aspas, Considerações sobre a Páscoa, uma festa para a alma. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer a festa da Páscoa, seu valor histórico e religioso, especialmente para o cristianismo. Também perceber que a figura de Cristo como pão da vida está amplamente vinculada a esta festa. E, por fim, praticar, comer do pão e beber do cálice, crendo que é um símbolo memorial e uma celebração que contribui para a edificação à fé cristã. Texto áureo. E lhes disse, abro aspas, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Encontramos esta referência no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 15. Alguns textos bíblicos inspirativos. Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 29, abro aspas. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados.
eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Fecho aspas. Esta lição tem como introdução a seguinte descrição. Sabemos, conforme informações bíblicas, que a Páscoa era uma das principais festas judaicas, desde os tempos do Antigo Testamento. Foi instituída por ordem divina, por meio de Moisés, conforme registrado no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 43 a 49. Essa celebração, chamada Pessah, pronúncia Pessah ou Pessah, em língua hebraica, significa passagem e lembra o anjo da morte, que numa noite matou o primogênito em toda a casa cujo umbral não estivesse manchado com o sangue de um cordeiro sacrificado. Havia instruções detalhadas para a observação desse ritual da Páscoa, e todo israelita devia cumpri-lo à risca. Contudo, apesar de sua observância a ser cumprida literalmente, com elementos físicos, animal sem defeito, pães asmos, isto é, sem fermento, ervas amargas, etc. Por detrás dessa materialidade ritual, havia sem dúvida algo muito mais elevado, que era o seu significado espiritual. A Páscoa judaica, para além do seu sentido material, apontava para a libertação concedida por Deus ao povo que ele chamaria o meu povo, que foi tirado da escravidão no Egito e conduzido a Canaã, a terra prometida. Assim como este pano de fundo brevemente descrito, estudemos a lição de hoje, fazendo algumas reflexões sobre tão importante assunto a partir do tema proposto. Tópico 1. A verdadeira Páscoa promove liberdade. Numa primeira consideração, é importante destacar a preocupação divina por trás da libertação que haveria de acontecer. O contexto bíblico pertinente nos informa sobre isso. Abro aspas, disse o Senhor. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Fecho aspas. Encontramos esta referência no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Que declaração amorosa do Senhor Deus! Observe-se. Sem dúvida, tratava-se de um sofrimento físico, concreto e visível. Podemos imaginar a opressão sobre os fiscais egípcios que vigiavam o trabalho forçado dos pobres israelitas? Não era a questão do trabalho em si, pois o trabalho honestamente realizado e dignamente pago não se torna uma atividade que possa ser chamada de opressiva. A questão é outra. A exploração
da parte do empregador. Isto sim é angustiante. Mas graças a Deus ele vê e sente essas aflições entre os homens. E há, além do aspecto físico, que pode alcançar níveis dolorosos, a dimensão psíquica da alma, espiritual, que atinge o âmago do ser humano. Portanto, para além do alívio, do descanso do corpo, o homem necessita de alívio para a alma, ou seja, descanso espiritual. Com outras palavras, a libertação de que o ser humano mais necessita é de natureza espiritual. Então, nesse ponto, a Páscoa adquire o seu significado mais profundo. A aplicação para a reflexão. Tendo experimentado a bênção da libertação em Jesus, nosso Salvador, temos valorizado o sofrimento de Cristo? Vamos ao tópico número 2, a verdadeira Páscoa é uma festa. Podemos definir festa sob diversos aspectos, ou, dizendo melhor, a partir de vários conceitos. Uma festa pode ser celebrada com muito ruído, muita badalação e até de maneira bagunçada, mas também sob algum ritual cerimonioso e cheio de regras, e geralmente toda a festa tem comida, mesmo que seja alguma comida com sentido expressamente religioso, o que já era uma prática em muitos círculos religiosos desde a antiguidade, egípcios, babilônios, gregos, romanos, etc. Desde há muito tempo, ao longo da história da humanidade, associava-se comida à prática da religião. Isso não mudou até os nossos dias. Assim, o Senhor Deus, para inculcar não apenas um mero ritual, mas com o objetivo de impregnar na mente e no coração do seu povo escolhido uma doutrina perene, a libertação da escravidão espiritual, instituiu a festa da Páscoa como um significado profundo, abrangente, capaz de mudar o estado de espírito do homem pecador. Por isso pode-se dizer, uma festa para a alma. Não é, pois, sem sentido que o Evangelho fala de bodas, festa nupcial, bodas do Cordeiro. Todas essas expressões traduzem o sentimento de alegria por algo libertador que já aconteceu na linha histórica da humanidade e, conforme o plano redentor de Deus, tipificado na Páscoa do Antigo Testamento. Mas agora, já tornado realidade na Páscoa da nova aliança, na pessoa de Jesus Cristo, o Redentor dos homens, que foi morto, mas vive eternamente, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20, que leio, abro aspas, e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo,
Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E ainda em Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18, que leio, abro aspas, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. E eis que vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aplicação para a reflexão. Uma vez libertos, temos celebrado a alegria de não mais sermos escravos do inimigo de nossa alma. Tópico terceiro. A verdadeira Páscoa é Cristo. A Páscoa cristã está muito acima de toda celebração material e mesmo ritual religiosa. Sublinhemos estas verdades. Nem coelhinho, nem guloseimas, doces e iguarias expressam o profundo significado da Páscoa. Ela é efetivamente uma festa de alegria. Contudo, a verdadeira Páscoa não pode ignorar o aspecto de sofrimento que faz parte da sua significação. O Cordeiro Divino foi imolado lá na cruz, entre dois malfeitores. Embora sendo o Filho de Deus, na verdade, o próprio Deus se oferecendo para pagar a dívida do pecador. A Páscoa, portanto, fala-nos de sacrifício. Por outro lado, a Páscoa cristã fala-nos de vitória. O sacrifício oferecido por Cristo na cruz foi aceito pelo Pai, que o ressuscitou, tirando-o do túmulo e dessa forma confirmando o amado Filho como único mediador pelo qual o homem pecador pode ser salvo, conforme registrado em Atos capítulo 4, versículo 12, que leio, abro aspas. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E ainda, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que leio, abro aspas, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O Filho cumpriu sua missão e suportou o sofrimento pela alegria que lhe estava proposta. Encontramos isso em Hebreus capítulo 12, versículo 2. A alegria de ser o Redentor da humanidade, levando muitos ao Pai e assim sendo elevado às alturas à destra do mesmo Pai. Sim, Páscoa cristã é festa, festa espiritual, pois significa alívio para a alma atribulada e cansada, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que leio. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Implica nova vida pelo alimento, que é o próprio Cristo, o verdadeiro pão celestial. Comida, sim, mas comida espiritual, que não se confunde com coisas terrenas e simplesmente ritualistas. Conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, que leio,
abro aspas, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Daí, a correta interpretação que deve ser dada às palavras de Jesus, tão discutidas ainda hoje, quando disse: comer da minha carne e beber do meu sangue. Que pode ser esta? Devemos entendê-las, não literalmente, mas no sentido espiritual, pois o próprio Senhor as interpreta corretamente, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, que leio. Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. A aplicação para a reflexão. Nossa festa de Páscoa tem, de fato, apontado para o sofrimento, sacrifício e vitória de Cristo? Conclusão. Como cristãos, seguidores de Jesus, temos compreendido o verdadeiro significado da Páscoa? Ou estamos caindo cada vez mais no mundo mundano de celebrar tão importante festa cristã? Que tal, como cristãos bíblicos, enfatizarmos ainda mais a reunião do povo de Deus para grandes celebrações de oração, louvor e comunhão, sem prejuízo de ajuntamento, para uma refeição com a família da fé? Todavia, sem jamais esquecer a profunda motivação para celebrar a verdadeira Páscoa, que nos fala o Novo Testamento. Sem dúvida, uma festa para a alma. Que Deus nos abençoe. Uma feliz e abençoada Páscoa para todos. Amém.